Olá pessoal, iremos assistir hoje mais uma, nossa terceira e última aula da semana e também a terceira aula e a última sobre equações do primeiro grau. Eu sou o professor Matheus Góes e na aula de hoje nós vamos resolver dois exercícios do Enem, de Enems passados, que envolvem equações de primeiro grau de fato, para a gente poder aplicar todos os nossos conhecimentos adquiridos aí nas últimas aulas. Então, bora lá. Bem, a primeira questão diz o seguinte: um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. O valor seria dividido entre todas elas em cotas iguais. Verificou-se que ao final, para arcar com todas as despesas daquela festa, faltavam ainda R$510. E que 5 novas pessoas haviam ingressado nesse grupo que iria dividir e iria pagar a festa. No acerto de contas, ficou decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído ainda pagaria sua parte, e as 50 pessoas do grupo inicial iria pagar mais R$7, que seria um faltante para que todas elas pagassem a mesma cota. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Bem, então vamos lá resolver a nossa questãozinha. Ele fala que inicialmente nós temos 50 pessoas que faltam R$510 faltantes e que no final a gente vai ficar com 55 pessoas, já que 5 a mais entraram. Eles falam também que essas 50 pessoas iniciais já haviam quitado a parte deles, a parte do todo. E que eles vão ter que pagar apenas os R$7 adicionais, os R$7 finais. Ou seja, a gente, na nossa equação, a gente vai ter que montar uma equação a partir dessa questão. A gente não vai calcular o todo para os 50. Então a gente vai poder calcular apenas que essas 50 pessoas faltam os R$7. O todo ele vai ser pago pelas 5 pessoas que entraram no final, já que cada uma dessas pessoas que entrou no final deve pagar a sua parte proporcional ao todo, que é a mesma quantidade que os 50 iniciais pagaram. Então, essa quantidade vai ser o nosso X, que é o que a gente precisa encontrar. Quanto todas as pessoas pagaram. E esses R$7 faltantes, mais a parte das 5 pessoas que vai pagar agora no final, representa R$510. Que é o quanto falta para ser quitado, para tudo ser quitado. Então, beleza. Vamos operacionalizar isso aqui para a gente encontrar o nosso X e achar o nosso resultado, achar quantas pessoas precisam pagar. 50 vezes 7, 5 vezes 7, 35, com um zero, mais 5x é igual a 510. Bem, aqui a gente tem uma equação de primeiro grau. Como a gente já viu uma equação de primeiro grau, a gente coloca, para resolver ela, são 4 passos. Primeiro, coloca tudo que tiver incógnita no primeiro membro. Depois, isola tudo que não tiver incógnita no segundo. Depois, a gente operacionaliza isso. E, por fim, a gente isola somente a incógnita no primeiro membro. Então, vamos lá. Primeiro passo já está feito. A incógnita já está no primeiro membro. Vamos passar o que não tem incógnita, então, para o segundo membro. 5x é igual a 510. O 350 aqui está positivo. Passa negativando. Vamos operacionalizar isso, então, no terceiro passo. 5x é igual a 510 menos 350, 160. E, por fim, vamos isolar o nosso x. Então, x é igual a 160 dividido por 5. X é igual a 32. Ou seja, cada pessoa vai ter pagado no final R$32. 32 é a letra D da nossa questão, que é, portanto, a resposta final, a resposta correta. Bem, como a gente pode ver,
A resposta correta para o exercício é a letra D. R$ 32 foi contribuído, foi pago por cada uma dessas 55 pessoas que estão organizando esse evento, essa festa. Vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício ele é bem típico, também de Enem. Ele traz um texto que fala um pouco, uma introdução leve sobre o assunto que vai ser tratado na questão, e depois ele traz a questão de fato. Diz o seguinte na questão: o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em só um pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de que modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé do qual o salto é realizado. Ou seja, a gente percebe que o texto introdutório é apenas para explicar o tema da questão. Não tem nada a ver e não diz nada sobre a questão em si, não, sendo até desconsiderável esse texto para a questão. Um atleta da modalidade salto triplo decidiu estudar seus movimentos. Depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metro. E do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5 metro. Querendo atingir a marca de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. E ele nos dá as opções entre 4, 5, 5, 6, 7, 6 e 7, 7, 8, 8 e 9. Então vamos resolver para a gente ver qual que vai ser a resposta correta desse exercício. Show então, pessoal. Essa segunda questão, ela é até um pouco mais interpretativa do que a primeira. E é uma questão bem estilo Enem, bem estilo todos os vestibulares que cobram muito essa parte interpretativa, além da matemática de fato. Ele fala que o atleta quer chegar numa distância de 17,4 metros ao final de 3 saltos. No primeiro salto, ele alcança uma distância desconhecida x, ou seja, a gente já tem a nossa incógnita, que é algo desconhecido. No segundo salto, ele alcança a distância x menos 1,2 metro. E no terceiro salto, ele alcança uma distância 1,5 metro a menos do que o salto anterior. Ou seja, o terceiro salto é 1,5 metro a menos do que o segundo salto. Então, por que é 2,7? Porque o segundo salto é 1,2 metros a menos do que o primeiro salto. Portanto, o nosso terceiro salto é 1,2 menos 1,5, já que isso é o nosso segundo salto e isso é a distância inferior ao segundo salto que o terceiro apresenta. Ficando no resultado final de x menos 2,7. A gente já tem as incógnitas, já tem o nosso resultado final, podemos então montar a equação e resolver a questão. A questão diz que a soma dos 3 saltos deve dar 17,4. Então, x, que é a nossa primeira distância, mais x menos 1,2 mais x menos 2,7 vai ser igual a 17,4. A gente tem uma equação de primeiro grau, já que a nossa incógnita, que seria o x, em todos os casos está com o expoente 1. O primeiro passo para resolver uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, é passar todas as incógnitas para o primeiro membro. Isso já está feito. Todas as incógnitas estão no lado esquerdo da igualdade. Então a gente vai para o segundo membro. Isolar tudo que não tenha incógnitas no segundo membro. Então a gente vai ficar com x mais x mais x é igual a 17,4. 1,2 está negativo, está subtraindo, passa para o outro lado, somando. 2,7 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Vamos operacionalizar e reduzir essa equação. Então, x mais x mais x, 3x. Deixa eu fazer de cor diferente para poder
fica melhor a visualização. 3x. E do outro lado, somar 17,4 mais 1,2, 18,6. Mais 2,7, 21,3. Beleza. Agora o que a gente faz? Quarto passo, isolar somente a incógnita no lado esquerdo para poder achar o resultado. X, o 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo, 21,3 dividido por 3. Divisão de números decimais. A gente aprendeu isso, a gente já viu como é que é feito. X é igual a 21,3 dividido por 3. 7, 0, a vírgula desce, 3,1, 0. 7,1. Bem, portanto, isso é equivalente a um valor entre 7 e 8, representando a nossa letra D também no resultado final. Bem, como a gente viu, o resultado para o cálculo é de 7,1 metros. Isso corresponde a um valor entre 7 e 8 metros. Portanto, a letra correta é a letra D de dado para esse exercício. Bem, chegamos ao final de mais uma aula aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido os exercícios, tenham entendido como foi feita a metodologia aplicada para a resolução dessas duas questões. Espero também que vocês tenham, ao longo da semana, conseguido entender e compreender o que são funções, equações de primeiro grau, como resolvê-las, como resolver um sisteminha de equações de primeiro grau. E agora continuar praticando, buscando exercícios de funções de primeiro grau do estilo Enem, do próprio Enem, de Enems passados, que só treinando, só fazendo, a gente consegue aprender, memorizar e chegar lá do Enem e poder fazer uma boa prova. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.